Boa tarde, gente. Passando aqui nesta tarde de quinta-feira do mês de fevereiro para falar um pouquinho da palavra de Deus, do amor do Senhor, por mim, por você e por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda pode fazer por cada um de nós. Glória a Deus. Hoje eu vou ler uma palavra do livro de Gênesis, do capítulo 41, do versículo 38 ao 57. A palavra é: Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: Acharão um varão como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse a Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há de tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e fez vestir de vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Glória a Deus. E fez subir no segundo carro que tinha, chamavam diante dele. A prelai assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém em ti ninguém levantará a tua mão ou o teu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zanate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha do Potífera, seu sacerdote, de Deofe. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face do Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mão cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou mantimentos na cidade, pondo na cidade mantimentos do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Glória a Deus. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que ele deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de Onom. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porquanto disse Deus: Me fez esquecer de todo o meu trabalho e de todas as casas de meu pai. E o nome do segundo chamou de Efraim, porque disse Deus: Me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram os seus 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. Glória a Deus. E tendo toda a terra do Egito nome, chamou o povo do Faraó por pão e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José
o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia de mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Em toda a terra vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. José, que ele tinha uma promessa. Desde que ele nasceu, sendo ele filho de Jacó e de Raquel, Deus já tinha sonhado. José tinha um sonho que não era dele, era o sonho do Senhor, que ia colocar ele no alto para ele ajudar as pessoas. Por isso, José foi perseguido, humilhado, até mesmo pelos seus irmãos, perseguido. Tentaram matar José por causa do sonho dele. José sonhou, padeiro sonhou, faraó sonhou, e os irmãos de José não sonhou. Mas o sonho de Deus é o sonho que o Senhor nos sonha para nós. Pode se levantar, quem se levantar pode se levantar até o mal, aquelas mais profundas da maldade. Mas o sonho de Deus, ele não falha, porque tudo o que Deus nos promete pode demorar. Não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. E se o Senhor disse que vai acontecer, vai acontecer. Foi assim com José. José foi perseguido, humilhado, invejado pelos seus irmãos, até que tentaram matar José. Mas Deus o cuidou de José. Aquelas pessoas que perseguiam José, juntamente com tudo aquilo que eles faziam de mal a José, eles só ajudaram, eles empurraram José para junto da promessa. Aquela promessa que Deus tinha feito a José. Mesmo assim, lá no Egito, José chegou como escravo. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. José, sendo um menino bonito, ele foi cobiçado pela mulher do guarda, do chefe da guarda de Faraó. Mas José, ele não se intimidou com o inimigo, porque ele prevaleceu na fé de Deus, naquilo que o Senhor o tinha mostrado. Ele não abaixou sua cabeça. Ele preferiu ir para a cela. Lá ele foi humilhado, preso. Mas mesmo na cela, José, ele prosperava, porque aonde ele colocava a mão dele, ele abençoava. Aquelas pessoas que perseguiam José, juntamente com aquelas outras pessoas do Egito, cada vez empurrava mais José para junto da promessa que o Senhor tinha para ele. José foi parar na cadeia embaixo do trono de Faraó. E lá Deus fez que foi parar o padeiro e o copeiro do Faraó. E ali, sendo aquele copeiro e aquele padeiro, teve dois sonhos e José desvendou. Naquela época, Faraó sonhou. E tudo aquilo que José falou para o padeiro e o copeiro aconteceu. Que um ia voltar para servir o rei, e o outro ia morrer. E assim aconteceu. Sendo assim, o copeiro saiu de lá, passando-se 12 anos. O tempo de Deus é tudo aquilo que ele sonha para nós acontece. Passando 12 anos, Faraó teve um sonho. Não havia adivinhos, ninguém que conseguia desvendar o sonho de Faraó. E ali aquele copeiro que estava servindo aquele rei disse a Faraó: lá na cela tem um hebreu que desvendou o meu sonho e o sonho do meu amigo. E assim sendo o que ele falou, aconteceu. E o rei
o chamou, aquele escravo que estava sendo humilhado, preso, abaixo do trono, que ninguém dava nada por ele. E ali, José, diante daquele faraó, do rei, do grande rei, que todos temiam, mas Deus sabia o que ia acontecer. E ali, sendo que o rei contou o sonho para José, e José desvendou. Porque José, ele tinha o Espírito Divino de Deus. Porque tudo aquilo que Deus escreve, acontece. Muitas vezes o sonho não é nosso, o sonho é de Deus. E o sonho de Deus, ele não falha. José desvendou, sendo que o sonho de Faraó, 7 vacas magras, 7 gordas, 7 espigas mirradas, 7 robustas, que eram 7 anos de prosperidade e 7 anos de seca. E ainda sendo assim, José disse o que deveria fazer para o Egito não passar pelaquela aflição que vinha dos 7 anos de fome no Egito. Deus, ele é tão fiel que ali naquele reino, aqueles homens que se viam como sábios, Faraó não olhou para nenhum deles, olhou para José. Este é o homem que pode tirar o Egito dessa situação. E assim sendo um sonho de Deus, José foi coroado como a vontade do Senhor. De escravo, humilhado, pisado, do dia para a noite ele passou a ser o governador do Egito. Abaixo do rei, todo o Egito tinha que respeitar José, porque ele era o maior daquela terra. Olha o que Deus faz. Sendo assim, ainda Deus deu aquela mulher que José amava, que ele jamais imaginava que ele ia ter aquela mulher, porque era filha de um Potífera lá daquele reino. Jamais ele ia ter acesso àquela moça. E ali Deus o completou aquela ação, não só com a graça de colocar José no poder, mas dando a Asenate como esposa. Deus, ele contempla e faz tudo aquilo na medida que nós precisamos. Ele não deixa seus filhos desamparados. Quando nós achamos que nós não temos mais soluções, que ninguém dá nada por nós, Deus, ele sempre está na frente. Foi para isso que veio o Filho dele, Jesus, para nos mostrar o caminho. Todo sonho do nosso Deus não pode falar, não pode falhar, não pode ficar no esquecimento. O nosso Deus, a palavra, a última palavra do Senhor. Se Deus disse que vai acontecer na sua vida, que você vai ter grandes vitórias aqui nessa terra, é porque você vai. Não há homem, não há mulher, não há ninguém que tenha um poder maior que Deus. Deus, ele prevalece sobre todas as coisas. Nunca esqueça disso. Hoje você pode estar humilhado, pisado. Ninguém, às vezes, não dá nada por você, mas amanhã é outro dia. E se Deus disse que você vai subir uma escada e de grau, é porque vai. Porque o nosso Deus é o único que não mente. E a vontade do Senhor não falha. Porque Deus, ele manda em todas as coisas, nos homens. Ele faz baixar a sepultura. Ele faz mudar de lugar. Ele faz maior reboliço. Mas a vontade do Senhor não falha. Tudo que nós precisamos está na mão do Senhor. E Deus é justo. E Ele sabe, na medida certa, tudo que nós precisamos. Nunca esqueça disso. Você reflita sobre essa palavra de Gênesis, do capítulo 41, do versículo 38 ao 57. Assim como Deus disse que ia acontecer na vida de José, aconteceu, pode acontecer na sua. Nunca esqueça. Glória a Deus, que você tenha um ótimo
tarde, em nome do Senhor Jesus, eu já agradeço e que Deus te abençoe nesta quinta-feira, que você tenha uma noite abençoada, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.